Bom dia, pessoal. Vamos aproveitar esta manhã de sábado para ler mais um trechinho da palavra. Seguimos então em Melquisedeque. Voltando Abrão da derrota de Cadorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. Abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor, Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, respondeu Abraão. De tudo que é teu, não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas, enriqueci Abraão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo. Aner, Escol e Mambré, estes hão de receber a sua parte. Aliança de Deus com Abraão. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão numa visão, nesses termos: Nada temas, Abraão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abraão responde: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas se é capaz, pois bem ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para a justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor, que te fiz sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Jafé, como poderei eu saber que hei de possuir? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor. Uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma de fronte para a outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-lhe sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. E eis que o pôr do sol veio, em profundo sono, a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiver sujeito, e sairão em seguida desta terra com grande riqueza. Quanto a ti, irás em paz juntar-se a teus pais e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração dos teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passou pelo meio das carnes divididas. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde o torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cinezeus, dos Cadmoneus, dos Eteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus. Nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse Abraão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia. Passados 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã, a deu por mulher a Abraão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Deite minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abraão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor encontrou-a no deserto, junto de uma fonte que está a caminho de Sur. Disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: Multiplicarei tua prosperidade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: Estás grávida e vai dar à luz um filho. Dar-lhe-ás o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo.
Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome. Vós sois El-Roi, porque dizia ela, não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se aquele poço o nome de Poço Gai-Roi. Ele se encontra entre Cades e Barade. Agar deu à luz um filho a Abraão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abraão tinha idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz de Ismael. Aliança e circuncisão. Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo, multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostou-se com o rosto para a terra. Deus disse-lhe, este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abraão, e sim Abraão. Porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornar-te-ei exatamente fecundo. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes, depois de ti, a terra em que moras como peregrino. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortarei a carne de vosso prepúcio, e isso será um sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto que nascer em casa como que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Circuncidai-se-á tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal da minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Disse Deus a Abraão, não chamarás mais a tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu abençoarei a ela, e ela será mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e começou a rir, dizendo consigo mesmo, poderia nascer um filho de um homem de 100 anos? Seria possível Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus, oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe, não, é Sara tua mulher que te dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, em aliança que será perpétua para sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, torná-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano. Nesta mesma época, tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou entre Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa e todos aqueles que tinham comprado a preço de dinheiro tudo que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os. No mesmo dia em que Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. E todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo. Os 3 anjos. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-os no mesmo instante da estrada e sua tenda. Veio-lhe ao encontro e prostou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passarei avante sem vós de terdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos tratarei um pouco de pão, e assim restaurarei as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu a um criado para que preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu os peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-o de pé junto deles sobre a árvore, enquanto comiam. E disse-lhe, onde está Sara, tua mulher? Esta está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás da entrada da tenda.
Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado a idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela, consigo mesma, conhecerei ainda o amor, e o meu senhor também já é entrado em anos. O Senhor disse a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que eu terei um filho velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou: Eu não ri, disse ela, pois tinha medo, mas o Senhor disse-lhe: Sim, tu riste. A intercessão por Sodoma. Os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então: Acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, todos os povos da terra serão benditos a ele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor juntou, é imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chegou até mim. Se sim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Farei o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Falo-eis perecer? Não perdoareis antes a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vos não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo com o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltar 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não o destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: Talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: Rogai-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: Desculpai-me, eu ouso ainda falar ao meu Senhor. Pode ser que se encontre 20. Em atenção aos 20, não o destruirei. Mãe. Abraão replicou: Se o Senhor não se irrita, eu falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Destruição de Sodoma. Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Lote, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes, ele vinde, peço-vos para a casa de vosso servo e passai nela a noite. Lavareis os pés e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não respondendo eles, passaremos a noite na praça. Mas Lote insistiu tanto com eles que acederam e entraram em sua casa. Lote preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram a Lote. Onde estão? Disseram-lhes os homens que entraram esta noite em tua casa. Conduze-os a nós para que os conheçamos. Saiu Lote a ter com eles no limiar da sua casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não cometais esse crime. Ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgens e vos trarei e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam: Retirai-te daí, e acrescentaram: Eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvorá em juízo. Pois, bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Lote com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Lote para dentro de casa, fecharam de novo a porta e feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos que se esforçaram em vão para reencontrar a porta. Os 2 homens disseram a Lote: Tens ainda aqui alguns dos teus, genros ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, e fazei-os sair desse lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Lote, pois, para falar aos seus genros que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes
sai daqui porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos instavam com Lote, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E com ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te, se queres conservar tua vida, não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Lote disse-lhes: ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós e usaste comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde possa abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permite que o faça, ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe: concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te por lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantaram-se sobre a terra quando Lote entrou em Segor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre de fogo vindo do Senhor do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. A mulher de Lote, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor, voltando aos olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície viu subir da terra um fumo espesso como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Lote do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Amanhã seguimos com as filhas de Lote.